A história de Cuiabá se confunde com a memória de um dos mais importantes fotógrafos de Mato Grosso, Lázaro Papazian. Papazian, nascido em Yerevan, na Armênia, ele saiu muito cedo, muito jovem de Yerevan, quando ele perdeu seu pai na Primeira Guerra Mundial. Junto com a mãe e seu irmão Garabed, ele foi embora para Paris e estudou na Faculdade de Belas Artes, tentando profissionalizar-se nas artes da fotografia, porque todo fotógrafo naquela época, eles eram pintores remanescentes. Então deixavam a arte de pintar e iam para a fotografia, tanto que tem muitas fotografias dele que foram pintadas. Ele saiu de Paris e veio para o Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, onde ele trabalhou na Lutz Ferrando, no Rio de Janeiro, e ficava andando pela Cinelândia. Quando ele estava por ali caminhando, ele encontrou com Mário Corrêa da Costa, e quando Mário Corrêa da Costa encontrou, falou: "Você não quer ir lá fotografar a minha posse? Eu estou precisando de fotógrafo para fotografar a minha posse, gostei muito de você." Ele aceitou prontamente o convite e foi. Depois que ele terminou os trabalhos, disse para o Mário Corrêa da Costa que ele iria continuar em Cuiabá, porque ele havia gostado do lugar. Ele morava no centro da cidade de Cuiabá e na sua própria casa montou seu primeiro estúdio, chamado Estúdio Cine Foto Chau. Chegava, ele interpelava a pessoa, tirava a sua fotografia e dava tchau. E quando ele dava tchau, ele falava tchau. E as pessoas falavam assim: "Uai, o que ele quer dizer? Tchau." Tchau é uma mistura de sotaques, que ele não conseguia definir ainda a palavra tchau. Tchau, até logo, tchau. Então as pessoas começaram a chamá-lo de tchau. E foi como tchau que ele imortalizou todo o seu acervo e todas as suas obras, tá? De cunho importante para a história de Mato Grosso, de Cuiabá e para a recuperação da memória de uma cidade, de uma sociedade e de pessoas que compõem essas imagens. Em relação à estética da fotografia dele, eu acho que ele, se a gente for levar a fotografia para um campo mais artístico, eu acho que o Chau não se enquadra nesse aspecto. Ele foi muito mais um fotojornalista e fotodocumentalista do que um artista fotográfico. Na mesma época dele, a gente tem outros fotógrafos que se preocupavam muito mais com a arte, que faziam fotografias, vamos dizer assim, esteticamente mais bonitas, só que não tinha a mesma carga de informação que o Chau conseguia trazer para suas fotografias. Além de fotógrafo, Lázaro Papazian também realizava trabalhos cinematográficos. Foi um dos primeiros cineastas de Cuiabá. Conseguiu registrar o crescimento da cidade e seus acontecimentos políticos e sociais. Chau foi uma importante testemunha da história cuiabana. Ele gostava tanto do que fazia que filmava com seus próprios recursos e com a ajuda de sua família. Eu acredito que Lázaro Papazian não estava preocupado somente com a questão financeira. Eu vejo assim, se a pessoa estava preocupada somente com o financeiro, ele não ia ser detentor de um acervo com mais de 20.000 fotografias, com mais de centenas de filmes em sua casa. Então a gente vê que Lázaro Papazian estava mais preocupado em registrar. Ele estava querendo registrar os eventos, os acontecimentos. Lázaro filmou o urbano e as várias fases históricas da cidade. Presenciou a evolução, o desenvolvimento e a demolição de construções que marcaram a época. Ele foi o único que registrou, em 1968, a demolição da antiga igreja metropolitana. Ela era de estilo barroco colonial, talvez uma das maiores perdas da nossa sociedade. Os filmes do aventureiro Chau são momentos únicos que nos revelam a realidade vivida na época.
basta pegar o descerramento da placa, do busto de Rondon, na Praça Alencastro, onde nós encontramos, nas imagens em movimento feitas por Lázaro Papazian, nós podemos observar um número considerável de indivíduos da etnia Bororo. E mesmo não tendo som, nós podemos perceber que a indumentária utilizada não é indumentária festiva. É uma indumentária um pouco mais bélica. Acredito eu que ali eles estavam reivindicando já alguma coisa que eles sabiam que estavam sendo retiradas e eles queriam de volta. O acervo de Chau tem um grande valor para o povo cuiabano. São acontecimentos históricos que não pode se perder. Se isso acontecer, boa parte da memória cuiabana desaparecerá. Ao todo, são mais de 20.000 fotografias e cerca de 178 filmes. Eu acredito que o maior acervo de Lázaro Papazian não se encontra na UFMT, mas sim nas casas, né, nas residências do povo cuiabano, que com certeza algum deles, né, quem é cuiabano, foi flagrado pela lente do Photoshop. Através da lente do Photoshop é que você pode conhecer a história, o passado de Cuiabá. É como se fosse uma janela para o passado. As pessoas que são cuiabanas voltar ao tempo e reviver uma Cuiabá ainda bucólica. Através dos registros históricos, temos uma importante fonte de pesquisa para sociólogos, antropólogos, historiadores e diversos ramos da ciência que estudam as transformações sociais. Lázaro Papazian morreu em abril de 1991, aos 84 anos de idade. Eu não conheci Chau, mas por causa dos seus registros, conheci uma época que não vivi, e sei que todo o seu trabalho ficará marcado na história de Mato Grosso. Eu não acredito na possibilidade de um povo que não preserva a sua memória ter condição sequer de ser chamado de povo. Porque sem o registro, como que ele vai se identificar? Como que ele vai conseguir dar continuidade, renovar, adicionar ou perpetuar aquilo que ficou registrado? É belo ou é feio, não interessa, são valores individuais. Mas enfim, que deixa manifestado ali o que nós somos, o que nós éramos e o que porventura poderemos vir a ser.